aí, gente, o que nós temos que fazer para poder conquistar essa confiança dos nossos liderados, para que a gente possa realmente transformar a nossa gestão? Bom, o primeiro ponto é adotar uma postura que seja justa e inclusiva. O que é uma postura justa e inclusiva? Primeiro, as minhas decisões têm que ser imparciais. Eu não posso tomar decisões porque eu gosto mais de um do que do outro, enfim, coisas do tipo. Então, adotar uma postura de liderança justa e inclusiva. O que significa isso? Primeiro, a equipe tem que perceber que você é imparcial nas suas decisões. Ou seja, tem que tomar alguma atitude de punição, independente de quem seja. A pessoa infringiu uma regra, você está lá para cumprir. Você de fato tem alguma dar parabéns para alguém, reconhecer alguém, você vai reconhecer de uma maneira igual, independente de quem quer que seja, uma vez que essa pessoa de fato fez alguma coisa que mereça ou que de fato vai despertar esse reconhecimento. Então, quando todo mundo tem uma chance justa, ou seja, eu sei, assim como eu também entendo que a Cidilane também pode, o Lucas também pode, o Alan também pode, todos nós temos a chance, dentro de uma postura de liderança justa e inclusiva, todos nós temos as mesmas chances de contribuir, todos nós temos as mesmas chances de crescer. Então, se eu estou numa equipe onde o gestor tem essa justiça, né, tem esse senso de justiça e tem esse senso de inclusão, fica muito mais fácil de eu saber quais são as minhas chances. E não de ficar pensando assim, essa equipe aqui só é promovido quem é amigo do chefe. Se for um chefe que não pratica isso aqui, pode até ser. Agora você, enquanto gestor, que tem uma postura de liderança justa e inclusiva, os seus funcionários não vão poder falar isso de você. Porque você, de fato, proporciona as mesmas chances para todos que estão ali na sua equipe. Então, esse é o primeiro ponto. E quando eu tenho clareza de que eu tenho as mesmas chances que o meu colega, eu confio mais nesse gestor. Porque eu sei que eu posso me dedicar e que a consequência vai ser justa, né? Vai acontecer de verdade. Tomar decisão com base em desempenho e resultado, e não por afinidade. Né? Quando eu tomo decisões baseadas em dados em desempenho, eu elimino toda e qualquer interpretação por afinidade. Eu tenho muito mais afinidade com a Cidilane do que com o Vinícius. Eu tenho muito mais proximidade do Lucas do que do Ian. Então significa que eu vou privilegiar algum deles do que em relação aos outros? Quando você faz uma gestão baseada em fatos e desempenho, você elimina isso. Outro ponto, envolver naquelas decisões que são compartilháveis a equipe para vocês decidirem e fazer uma análise das opiniões. Tem decisões dentro da fábrica, a gente consegue fazer esse compartilhamento dessas decisões. Então, essas que forem possível, leva para o time para vocês decidirem juntos. Cuidado para não levar a decisão estratégica para o time, hein, gente? Muitas vezes a gente quer compartilhar demais, nem sempre é a decisão certa. Então, muito cuidado. Por exemplo, quando a gente vai fazer uma decisão estratégica do negócio, a equipe muitas vezes não tem que participar. Agora, vamos decidir, sei lá, que dia que nós vamos fazer a confraternização de final de mês. Você pode compartilhar ali, porque pode ser que seja melhor em algum momento, em algum dia específico do que em outro. Né? Então, muito cuidado com o tipo de decisão que você envolve o time. E ser consistente, gente. Consistente e justo. Ou seja, se eu agir assim com uma pessoa, eu tenho que agir da mesma forma com outra se a situação for semelhante. Então, o funcionário faltou foi uma falta injustificada. Então, com uma pessoa, eu agi de um jeito. Com a outra pessoa, numa mesma situação, o padrão tem que ser o mesmo. Então a pessoa perdeu o dia, perdeu o descanso, assinou advertência. O padrão de comportamento tem que ser o mesmo.
São pessoas diferentes, são desculpas diferentes, são situações diferentes, mas a regra precisa ser bem consistente. A regra é clara, né? A gente precisa ser bem consistente nisso. Então, esse é o primeiro ponto que a gente precisa corrigir, né? Que é para a gente conquistar a confiança e ter uma equipe que entrega uma gestão muito mais bem feita, que é adotar uma postura de liderança justa e que atenda a todos de uma maneira equilibrada. Segundo ponto, reconhecer e valorizar o trabalho do passado. Lembra que eu falei aqui agora? Quando a gente não reconhece o trabalho do passado, quando a gente não desmerece, né, o que foi feito anteriormente, isso, primeiro, é um desrespeito com quem estava ali anteriormente, desconsidera o valor daquilo que foi tomado no passado, né, e gera resistência, ressentimento, gera uma sensação de desvalorização absurda, como se os espertos fossem só vocês que estão ali naquele momento, que quem estava anteriormente não sabia de nada, e não é bem assim, né? E, por fim, gente, que não menos importante, na verdade, talvez se a gente se espelhar nisso, o resto venha por consequência, é ser exemplo para a equipe. Quando eu me comprometo em demonstrar na prática os valores e os comportamentos que eu desejo aqui naquela equipe, fica muito mais fácil das pessoas modelarem. Ou seja, se eu prezo pela pontualidade, assim como eu de fato prezo pela pontualidade, e cobro pontualidade das pessoas que estão comigo, eu sou a primeira a chegar. Então, se eu cobro pontualidade, eu preciso ser um exemplo de pontualidade. Para não ser aquela coisa, você quer que eu chegue no horário certo, mas você vive chegando atrasado. Você não escutar isso, né? Depois, estabelecer um padrão de comportamento que a equipe vai ser orientada por ele. Isso vai te ajudar a criar um ambiente de trabalho muito mais coeso e produtivo. Então, né, falando de comportamentos, por exemplo, eu não posso simplesmente abandonar o posto de trabalho se o meu colega do outro turno chegou. O que eu tenho que fazer numa situação dessa? Eu preciso chamar o responsável, mostrar o que está acontecendo, não é simplesmente dar as costas para a máquina e ir embora. Isso demonstra que a pessoa não tem um pingo de responsabilidade. Só que se você não trabalha a responsabilidade e é exemplo de responsabilidade, ou seja, o seu funcionário, quando chega lá na troca de turno, se você simplesmente dá as costas e vai embora, e o outro supervisor às vezes atrasou, o outro coordenador atrasou e você foi almoçar sem passar o turno, você está passando a mesma mensagem para o seu funcionário, do tipo, deu a hora de almoçar, o colega que vai trocar turno comigo não entrou, eu dou as costas para a máquina e vou embora. Meu gestor faz isso. Se o supervisor do outro turno não chegar, ele simplesmente dá as costas e vai embora. Por que eu que estou aqui na máquina não posso fazer a mesma coisa? Então, muito cuidado com os seus comportamentos. Por mais que você tenha combinado, Aline, mas eu combinei com ele. Ele falou que ia chegar atrasado, eu combinei com ele de ele depois pegar o turno, passei o turno pelo celular. Cuidado. Muito cuidado com essas atitudes, porque esse tipo de atitude muitas vezes pode passar uma mensagem que não é adequada dentro da fábrica. Então, cuidado com as atitudes que você toma perto dos seus funcionários. Meus alunos já estão careca de saber o quanto que eu falo disso lá no Acelera Gestor. Cuidar de equipe, ser gestor de equipe, é igualzinho criar filho. Igualzinho. Faz alguma coisa perto do seu filho, da sua filha, para você ver se ele não vai repetir. Um palavrão para você ver se não vai repetir. Faz uma malcriação, uma atitude mal educada se ele não vai repetir. Coisa mal feita. Aí que ele repete rápido. Então, muito cuidado com isso, porque a gente, o tempo inteiro, vou repetindo, nós somos vigiados 24 horas por dia. Então, se você escolheu ser gestor, pensa nisso, porque você vai ser reparado o tempo todo. E copiado também, não só reparado, né? E como é que a gente faz isso? Né? Como é que a gente vigia, né, nessa situação? Sendo sempre transparente e honesto. Ou seja, se eu me comprometo a ser transparente e honesto em tudo que eu faço, fica muito mais fácil dar o exemplo. Cumprir as promessas e as responsabilidades. Então, ninguém é obrigado a prometer nessa terra, né, gente?
mas prometeu, cumpre. Pelo amor de Deus, palavra é algo que é muito importante. Meu pai fala, né? Não precisa ter dinheiro não, minha filha, mas tem uma palavra. Tem a palavra que o resto você consegue. Então, gente, é isso. Muitas vezes a gente vê aí, né, no dia a dia, não só nas indústrias, mas na nossa vida, né? Esse problema em relação à palavra. Eu falo uma coisa, eu faço outra. Eu indico uma coisa e faço outra. Né? Então, muito cuidado com isso. Comportamentos positivos, né? Que isso também facilita muito. Uma comunicação clara, agir de uma maneira proativa, porque se eu faço assim, o meu funcionário vai entender que isso é um jeito de agir do time, né? Ou seja, se eu sou aquele gestor que só sabe reclamar, se eu sou aquela gestora que só sabe questionar para não fazer. E como que a gente faz isso de uma maneira resumida aqui no nosso final, né? Mudança de atitude com a equipe, mostrando que você reconhece quem já fez parte daquele time e que dali para frente vocês vão fazer uma nova história, porque é muito importante valorizar o passado, né, gente? Mas a gente precisa conectar o passado ao futuro, ou seja, o que trouxe a gente até aqui, beleza, agora nós vamos fazer de uma outra forma para levar adiante e ter mais sucesso. Então, eu reconheço o passado, mas eu passo a conectar com o futuro, porque é isso que a gente tem que fazer, né? Não é viver de passado também. Liderar pelo exemplo, como eu disse aqui, e adotar essa postura muito mais justa, muito mais inclusiva, onde eu consiga, de fato, tratar as pessoas de uma maneira equilibrada, né? Como que a gente faz para colocar tudo isso em prática, né? Observando no dia a dia, nos pequenos detalhes. Então, desde o momento que você entra na fábrica, eu começo a observar o que eu estou falando, com quem eu estou falando, quais são as reações que eu tenho tido. É tão engraçado, gente, que eu comecei a perceber da época da minha carreira, da minha gestão, e principalmente numa época em que eu estava muito agitada, muito nervosa, eu percebi que a minha equipe estava ficando igual. Então, falei, gente, tá errado. Quando eu vi que a minha equipe estava modelando a minha agitação e o meu nervosismo, eu vi que eu estava errado. Que eu estava fazendo com que eles e elas, né, tivessem pouca paciência com as situações que eles tinham que lidar. E isso estava vindo de mim. E eu tive que corrigir isso. Porque senão eu ia ser reconhecida, tanto eu quanto a minha equipe, como os estressadinhos, como os sem paciência. Não é assim que eu queria ser reconhecida. Então, ó, mudança de chave. Então, muito cuidado com a mensagem que você passa, porque aqui eu já aprendi isso muitos anos na consultoria, né? O que não parece com o dono é roubado. Então, a sua equipe é a sua cara. Olha para a sua equipe e enxerga que eles são o espelho são sua imagem e semelhança mesmo. Se é uma equipe que só sabe reclamar, pode olhar que você está aí nessa linha de só saber reclamar. Se é uma equipe que resiste às mudanças, pode reparar que você deve estar resistindo a mudanças. Então, olha para a sua equipe e começa a enxergar que você é o espelho que eles têm. Então, exatamente por isso que para a gente transformar resultados na fábrica, a gente precisa trabalhar o gestor. Aí a gente consegue trabalhar o time. E se eu consigo a confiança dessas pessoas, muito mais fácil de eu conseguir o resultado.